Salmo 99. Este pode ser chamado o Sanctus, ou o Santo, Santo, Santo Salmo. Pois a palavra santo é a conclusão e o refrão de suas 3 divisões principais. Seu assunto é a santidade do governo divino, a santidade do reino mediador. Charles Adams Spurgeon. Este salmo tem 3 partes, em que o Senhor é celebrado como aquele que virá, aquele que é e aquele que era. John Albert Benjamin. Há 3 salmos que iniciam com as palavras Reina o Senhor Jeová. Salmo 93, Salmo 97, Salmo 99. Este é o terceiro e último destes, e é notável que neste salmo as palavras Ele é Santo são repetidas 3 vezes. Versículo 3, versículo 5 e versículo 9. Versículo 9. Portanto, este salmo é um dos elos na corrente que conecta a primeira revelação de Deus. Revelação de Deus em Gênesis com a manifestação plena da doutrina da bendita Trindade, que é revelada na comissão do Salvador ressurreto a seus apóstolos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que prepara o fiel para unir-se ao aleluia celestial da igreja glorificada. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. As outras conexões nesta corrente no Antigo Testamento são a bênção de Arão em Números 6, do versículo 24 a 27, e o trisságio serafínico em Isaías 6, do versículo 1 ao 3. Christopher Wordsworth. Versículo 1. Tremam os povos. Os santos estremecem com emoção devota e pecadores estremecem com terror. Quando o governo de Jeová é percebido e sentido por completo, não é uma luz ou matéria insignificante. É uma verdade que, acima de todas as outras, deveriam agitar as profundezas de nossa natureza. Charles Adams Spurgeon. Versículo 2. Sobremodo elevado acima de todos os povos, eminente sobre seus pensamentos mais elevados e concepções mais altivas. Os mais elevados não são para ele elevados. Bendito seja o seu nome. Os mais modestos não são desprezados por ele. Neste Deus nos regozijamos. Sua grandiosidade e nobreza são extremamente encantadoras para nós. Quanto mais ele é honrado e exaltado no coração dos homens, mais exultante é seu povo. Se Israel se deleitou em Saul porque ele era cabeça e ombros acima do povo, quanto mais deveríamos nós exultar em nosso Deus e Rei, que está tão acima de nós quanto o céu está na terra. Charles Adams Spurgeon. Versículo 3. Celebrem ele o teu nome grande e tremendo. Muitos confessam admirar os raios mais amenos do sol da justiça, mas queimam em rebelião contra seu esplendor mais flamejante. Assim não deve ser. Estamos destinados a louvar um Deus terrível e a adorar aquele que lança os perversos no inferno. Israel não louvou aquele que precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. O terrível vingador deve ser louvado, assim como o amável redentor. Contra isto, a simpatia do coração maligno do homem com o pecado se rebela e clama por um Deus extremamente delicado, em quem a piedade estrangulou a justiça. Charles Adams Spurgeon. O nome do Pai é grande, pois ele é fonte, é a fonte, o Criador, o Senhor de tudo. O nome do Filho é terrível, pois ele será nosso juiz. O nome do Espírito Santo é santo, pois é ele quem outorga pureza e santidade. Hugo Cardinales Genebrardus e Baltazar Corderius, em comentário de Neil.
A miséria do pecado consiste não meramente em suas consequências, mas em sua própria natureza, que é criar separação entre Deus e nossa alma e nos excluir dele e ele de nós. Alfred Eldershain, em O Diário Áureo da Conversa do Coração com Jesus, no livro de Salmos. Versículo 5, porque ele é santo. A santidade é a harmonia de todas as virtudes. O Senhor não tem um atributo glorioso apenas, ou atributos em excesso, mas todas as glórias estão nele como um todo. Esta é a coroa de sua honra e a honra de sua coroa. Seu poder não é sua joia mais formosa, nem o é sua soberania, mas sua santidade. Os deuses dos pagãos eram, segundo seus próprios seguidores, lascivos, cruéis e brutos. O único argumento deles é para a reverência está em seu suposto poder sobre os destinos dos humanos. Quem não preferiria adorar a Jeová, cujo caráter é pureza, incorrupta, justiça inabalável, verdade irredutível, amor ilimitado, em uma palavra, santidade perfeita? Charles Haddon Spurgeon, porque ele é santo. A santidade é a harmonia de todas as virtudes. O Senhor, virtude rara demais nestes nossos dias. Os homens correm atrás de suas visões e opiniões e minimizam a verdade de Deus. Portanto, falem em oração, e os escarnecedores chegaram a ousar dizer que a oração não é de proveito algum. Que o bom Senhor traga de volta o seu povo à reverência à sua palavra. E então ele também terá respeito pela voz do seu clamor. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 8. Tu lhe respondeste. Foste para eles Deus perdoador. Oh, a bendita segurança de que nada pode ser desestabilizar nossa aliança permanente. Resposta e perdão são certos, ainda que a vingança seja um de nossos feitos. Como cada palavra e expressão aqui parecem estar de acordo com o nosso coração. A própria designação de nossos pecados e punições é tão verdadeira. Contudo, ainda assim, não somos excluídos de Deus. Podemos falar com Ele e ouvi-lo. Recebemos aquilo de que precisamos e muito mais. E acima de tudo, temos a doce e permanente compreensão de perdão, não obstante nossos feitos. Quando sofremos sob castigos ou decepções, sabemos que é o fogo que queima feno, madeira e restolho, a dispensação do Pai em compaixão e misericórdia. Nós deliberadamente, de bom grado, tomamos esses castigos, que agora são para nós promessas renovadas de nossa segurança. Pois segura, eternamente segura, permanece a fundação e aberto o caminho de acesso. Oh, certamente de todo o nosso coração concordamos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Alfred Edersheim. Ainda que tomando vingança dos seus feitos. Não é leve punição, mas a vingança ele toma dos seus feitos, para manifestar que ele odeia o pecado, como o pecado, e não porque as piores pessoas o cometem. Talvez, se o homem profano tivesse tocado a arca, a mão de Deus não o teria alcançado tão repentinamente. Mas quando Uzias, um homem zeloso por ele, por Deus, que pode ser presumível por seu cuidado em dar suporte à arca cambaleante, decidiu sair de seu lugar. O Senhor o atinge por sua ação desobediente ao lado da arca, que ele iria sustentar indiretamente, não sendo um levita. 2 Samuel 6:7. Nosso Salvador também não repreendeu tão severamente os fariseus, e nem se desviou tão repentinamente deles quanto o fez com Pedro, quando este forneceu conselho carnal e contrário ao que seria a maior manifestação da santidade de Deus, ou seja, a morte de Cristo. Mateus 16:23. Ele o chama de Satanás, um nome mais cortante do que o título de filho de diabo,
com que ele marcou os fariseus e dado a ninguém mais, além de Pedro, exceto Judas, que fez profissão de amor a ele e foi externamente listado no número de seus discípulos. Um jardineiro odeia ainda mais uma erva daninha, por estar no canteiro com as flores mais preciosas. Stephen Charnock.